Hoje nós vamos falar de algo que te controla mais do que dinheiro, do que tempo, do que talento. Estamos falando de medo, mas não é aquele medo óbvio, não é o medo de altura, não é o medo de assalto, não é o medo de perigo físico. É o medo moderno. O medo de se expor, de tentar, de falhar, de ser julgado, de não ser o suficiente. E o pior de tudo isso é que a gente chama isso de prudência. Os nossos medos nos limitam de uma forma que a gente nem percebe. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar uma forma da gente lidar com os nossos medos. Isso para te libertar e desvendar todo o potencial que você tem para esse mundo. Antigamente, o ser humano precisava de proteção física, do frio, dos animais, de guerras com tribos inimigas ou da fome. A proteção era mais do corpo, mas hoje em dia ninguém precisa mais disso. Ninguém passa mais por essas dificuldades. Mas o nosso cérebro está condicionado a se proteger mesmo assim. Ou seja, está sempre procurando o que proteger. Então ele acaba escolhendo proteger o seu ego, a sua imagem, a sua autoestima. Você não vive mais para se proteger fisicamente, mas sim para não se machucar emocionalmente. É importante entender que os medos são sensações e não são pensamentos. Então são sensações que causaram algum transtorno dentro da gente no passado. E a gente acabou criando um bloqueio dentro da gente. Para ter uma analogia disso, imagine quando você dirige na estrada e tem um monte de árvores à beira da estrada. Você vai passando por todas essas árvores e todas as imagens de árvores vão passando diante dos seus olhos. Mas você não guarda na memória cada imagem de cada árvore que passa. Assim como na vida, a gente não guarda todos os eventos que acontecem ao longo do nosso dia. Mas existem certos momentos que mexeram com a gente emocionalmente, tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. E a gente lembra desses momentos, principalmente os negativos, porque eles causaram um certo trauma dentro da gente. E você não quer que volte a acontecer isso de novo. Logo, você gravou esse acontecimento ou esse momento dentro da sua memória. E talvez você não tenha percebido também, mas a gente guarda as emoções desse momento dentro do nosso corpo. Os medos psicológicos de quais a gente está falando podem ser, por exemplo, ter sido zombado por alguém na frente de outros, uma traição de namorada ou namorado, falar diante de um público, medo de decepcionar alguém ou medo de falhar diante dos outros. Isso me lembra muito aqueles atletas que têm dificuldade de performar quando chega na hora crítica de um jogo, porque ele tem traumas passados, ele tem medo de falhar nessas horas. Esses são apenas alguns exemplos, mas isso serve para qualquer medo que você tiver dentro de você, que te tira do sério ou que provoca emoções exorbitantes. Existe um método muito poderoso para lidar com esses medos, e esse método se chama o ensinamento de soltar os medos. O que eu vou te ensinar agora é com certeza a coisa mais importante desse vídeo. Então, se você não for assistir até o final, pelo menos assista até o final desse capítulo. Talvez, eu acho pelo menos, que isso vai ser a coisa mais importante que eu possa te passar em todos os vídeos que eu fizer. Eu vou te ensinar na prática como fazer para soltar os seus medos. Existe um método muito simples e poderoso ensinado por David Hawkins no livro Deixar Ir, o caminho do desapego. E ele até que é contraintuitivo, porque a gente passou a vida inteira aprendendo a controlar os medos, a fugir dos medos, distrair os medos ou tentar racionalizar os nossos medos. E nada disso funciona. O caminho é outro, e a gente chama isso de soltar os medos. O medo, como qualquer acontecimento na vida, assim como a imagem da árvore na beira da estrada, ele quer partir, ele quer ir embora. Mas a gente que não deixa ele embora, a gente cria um bloqueio dentro da gente. Isso porque a gente quer se proteger de um evento desses no futuro. Mas agora a gente vai aprender a deixar essa energia fluir e deixar o nosso corpo. Uma coisa que a gente tem que entender é que o medo é uma sensação, não um pensamento. Ele não quer ser resolvido. Quando você pensa demais, você está alimentando esse medo mais e mais. Então, em vez de focar na ideia, vamos focar nas sensações que esse medo está causando no nosso corpo. As sensações físicas no nosso corpo que o medo provoca quando a gente lembra dele. Então eu vou te ensinar esse método, esse exercício ou essa meditação, como você quiser chamar, e a gente pode fazer isso a qualquer hora. Inclusive, a gente pode fazer isso agora.
Para começar, pense em alguma situação que te causa um medo muito grande e tente lembrar de um incidente onde esse medo aconteceu. Detalhe: quanto mais cedo na sua vida for essa lembrança, ou seja, quanto mais novo você era quando aconteceu isso, melhor vai ser esse exercício, porque vai direto na origem de onde surgiu esse medo. Então, por exemplo, se você tem medo de falar em público, por exemplo, se isso te causa ansiedade, tenta lembrar a primeira vez que essa sensação surgiu dentro de você. Talvez foi no colégio, onde você tinha que se apresentar na frente da sua classe e não saiu tão bem quanto você esperava. Mas se não der, tudo bem, você pode pegar um acontecimento recente. Então, agora que você tem essa lembrança guardada, você vai fazer o seguinte: você vai procurar um lugar tranquilo onde você pode ficar sentado, sozinho e confortável. Você vai sentar, você vai fechar os olhos e focar na respiração. Ajuda muito se os seus pés estiverem plantados no chão, porque a solidez do chão te dá segurança que você está estático. Você vai sentar, fechar os olhos e focar na respiração. Depois de ter feito isso algumas vezes e estar relaxado, você vai lembrar do seu evento. Pense no evento, lembre de como aconteceu, todos os aspectos, todos os detalhes. E agora vem a parte mais importante, a parte que vai mudar tudo. Quando você lembrar dessa situação, na sua cabeça, na sua mente, repara nas sensações físicas que essa lembrança causa no seu corpo. Às vezes, só de lembrar desse momento, o seu peito vai ficar mais travado. Você vai estar segurando a respiração. Você vai ter calafrios na barriga, tensão nos braços. Pode ser qualquer coisa. Eu só estou citando alguns exemplos pessoais que acontecem comigo. Mas com você pode ser diferente. Bom, agora que você identificou as sensações, aos poucos, eu quero que você relaxe essas sensações. Toda a contração muscular, o batimento cardíaco acelerado, o sangue quente que está subindo pelo lado direito do pescoço. E quando você inspira para dentro, você traz a lembrança à tona e foca nas sensações físicas. E quando você expira para fora, quero que você sinta essas sensações ou essa tensão relaxando e deixando o seu corpo. E essa energia seguindo o seu caminho de volta ao mundo afora. Se você expirar fazendo um barulho de shhh, isso ajuda a imaginar ou visualizar essa energia do medo deixando o corpo. Repete isso mais vezes até você ficar relaxado por completo e confortável dentro de você mesmo. Depois de ter feito tudo isso, você já deve estar se sentindo mais aliviado desse medo. A gente está no processo de soltar esse bloqueio que estava preso dentro do seu corpo. Não precisa tentar melhorar, não precisa tentar fugir, não precisa tentar se proteger. Apenas deixe existir esse medo e deixe esse medo ir embora. Mesmo se der vontade de resistir, deixe ir embora. E você vai começar a perceber nos próximos dias que esse medo que você sentia antes simplesmente vai deixar de existir. Ou pelo menos ele reduziu bastante. E se não conseguir deixar 100% desse medo sair do corpo, pode continuar com esse exercício toda vez que surgir de novo. Lembre-se, o mais importante é focar nas sensações físicas. Não só a memória em si, mas sim focar nas sensações, pois isso é a chave para esse método funcionar e te ajudar. Quando você vive se protegendo, você entra no que eu chamo de modo defensivo da vida. E você tem que entender que o medo é apenas um aspecto dessa vida doida. Você pode reconhecer isso e tentar soltar esse medo,
Ou você pode continuar vivendo com esse medo para sempre e ficar tentando se esconder dele, ou ignorar, ou reprimir. A maioria das pessoas não querem lidar com isso de uma forma objetiva. Então, eles não entendem o medo. Eles querem manter esse medo e tentar evitar de qualquer jeito quando esse medo surgir. E não querem saber de qualquer relação com esse cenário em questão. E com isso, pode parecer que está tudo bem, está tudo normal. Mas não tá, porque você carrega isso o resto da sua vida. E você tenta de qualquer forma a evitar que esse medo seja estimulado. Só que a partir daí você começa a evitar qualquer situação, qualquer evento ou qualquer mudança que desafia esse medo. E você começa a sentir que você está indo mal na vida. O ponto é que os altos e os baixos da vida podem gerar crescimento pessoal, ou acrescentar mais medos na sua lista, ou aumentar e reforçar os medos que já existem. O ideal é entender que em toda situação de medo, a gente não deve se fechar, e sim enxergar que toda vez que acontecer isso, é uma oportunidade da gente soltar esses medos, com o método que a gente aprendeu hoje. Pode parecer cringe, mas o livro cita que toda vez que você se encontrar numa situação onde o medo foi estimulado, que é para você correr imediatamente para algum lugar onde você se sinta seguro, onde você pode ficar sozinho e sentado, e praticar esse método de soltar o medo, mesmo que se você tiver que se trancar no banheiro. Eu não diria que é para tanto, mas o ideal mesmo é sempre você resolver isso quando a memória estiver fresca na cabeça. Portanto, toda vez que você passar por alguma situação que estimular um medo psicológico, por exemplo, enfrentar pessoas que te causam desconforto, ou passar por algum evento que você esteja evitando, em vez de automaticamente resistir ao desagradável, tente agradecer por esse momento de você ter um desafio para você soltar esse medo dentro de você. Porque é como aquela frase famosa, inclusive que está no livro. Essa frase diz o seguinte: o que você resiste, persiste. O que você permite, dissolve. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado e eu espero muita sorte nessa sua jornada de superar os seus medos. Obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final e uma frase antiga dos vídeos aqui que é: maravilhas estão para vir para todos nós. Um abraço e até a próxima.